Pessoal, esperar o pessoal entrar na live. Muito bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa segunda-feira a todos. Boa semana a todos. Nossa live hoje. Bom dia, bom dia. Esperar aí, mas o pessoal dá uma entrada aí. Bom dia a todos. Boa segunda-feira. Que hoje você possa ser cheio de boas notícias, né? Desfrute do amor de Deus na sua vida. Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar nessa live, que é a quinta live, o poder de contemplar, o poder de olhar para Cristo, o poder de olhar. Lá em 2 Coríntios 3,18, tem um versículo que diz a seguinte coisa, assim, ó. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha só, a palavra de Deus diz que em 2 Coríntios 3,8 nós somos transformados de glória em glória, contemplando a Cristo, olhando para Cristo. Transformado de glória em glória. O que isso quer dizer? Que em vez de nós olharmos para as dificuldades, para os nossos problemas, nós temos que olhar para Cristo. Quando a gente olha para Ele, quando a gente olha para Cristo, nós somos transformados, nós somos resgatados, nós somos, resumindo, abençoados. Certa vez o povo de Israel estava no deserto e estava reclamando demais, murmurando demais. Quem reclama, lembra? Quem reclama traz o problema de volta. Estava murmurando demais, então aconteceu que Deus permitiu, né? Mandou que cobras venenosas picassem o povo e aquelas cobras matavam as pessoas. Aí Moisés orou e Deus disse para ele levantar uma cobra de bronze e colocar a cobra bem no meio do arraial, e todos que olharem para a cobra seriam curados. Todos que olharem para a cobra seriam curados. Em outras palavras, Deus não nos deu aqui sete jeitos de caçar cobra, 7 detalhes de como matar cobra ou como tirar o veneno. Não, Deus deu o exemplo simples da fé. Olhar para a cobra. Olhar para a cobra de bronze no meio do deserto, e todos que olhassem seriam curados. Jesus fala que essa cobra é Ele. Jesus fala lá em João que assim como a cobra foi levantada no deserto, importa-se que o Filho do Homem seja levantado. Em outras palavras, todo aquele que olhar para a cobra seria curado. O problema estava ali. O problema não saiu, né? As cobras estavam ali. Deus não mandou caçar com um porrete um monte de cobra. Deus não deu 7 jeitos de caçar cobra. Sabe? Quando a pessoa está se afogando, Deus não manda um livro para ela assim, ó, toma aí 7 jeitos de nadar. Não, Deus dá a solução. Deus já toca a boia, já puxa a pessoa, sabe? Eu sei que tem alguns que ensinam que, tipo assim, a pessoa está se afogando no mar e Deus vai ali e salva ela, sabe? Não, eu já creio que a pessoa já está no fundo do mar e Deus vai lá e busca ela. É Deus que traz. Então, contemple a Cristo, você será transformado. Sabe o que é interessante? Certa vez aconteceu também que os discípulos, né, estavam com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus multiplicou o pão e o peixe, né, alimentou 3.000 pessoas, né, e ali tem um exemplo muito interessante. Jesus manda que as pessoas se assentem. Olha só que interessante. Jesus manda que as pessoas se assentem. O sentar significa ou simboliza o descansar. Eu estou sentado aqui e eu estou descansado. Não estou de pé, não estou me esforçando. Então, isso repele que quando a gente descansa, a gente recebe a bênção de Deus, o favor de Deus. Existe muito mais fé quando a pessoa descansa, né, e crê que Deus vai agir, do que uma pessoa que está tentando resolver o problema. A gente
óbvio, tem que tentar resolver, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, mas o descansar, fazer na paz, fazer as coisas em paz, no descanso, isso promove Deus a estar na nossa frente, nos abençoando. Porque quando você descansa, você está dizendo para Deus assim: Deus, eu não consigo resolver. Você consegue resolver. Olha só que interessante, né? Então, o que acontece? As pessoas descansaram, sentaram e Jesus alimentou elas, né? Jesus, com 5 pães, 2 peixes, Jesus alimentou mais de 3.000 pessoas, fora crianças e mulheres que a Bíblia não conta ali. E nesse exato momento, olha o que aconteceu. Jesus pega e manda os discípulos atravessarem o mar enquanto ele vai orar, interceder. Atravessem o mar enquanto eu vou interceder no monte. Jesus acabou de mandar os discípulos a quem ele amava para o meio de uma tempestade tremenda. No meio de uma tempestade tremenda. Mas Jesus disse: eu vou interceder por vocês. Olha só que lindo, que interessante. No meio, a Bíblia fala que é hora sexta, era mais ou menos a hora mais escura da noite, era mais ou menos ali 5 da manhã, mais ou menos. Entre 4 e 5 da manhã. Quando os discípulos estavam apavorados, não conseguiam vencer as ondas, era noite, era escuro. Você imagina você num barco, numa canoa, atravessando o mar e sem luz, sem nada, escuro, e as ondas vinham, batiam furiosamente, e o Senhor Jesus não estava com eles. Jesus tinha acabado de mandar a quem ele amava para o meio da tempestade. Eu vou te contar um segredo. Deus, ele ama muito você, e as tempestades da sua vida, os problemas da sua vida é para mostrar o tamanho do amor de Deus, é para mostrar o milagre miraculoso na sua vida. Como vai haver milagre se não houver problema? Como vai haver milagre se não tiver tempestade? Aconteceu que, em determinado momento, o Senhor Jesus veio caminhando sobre as águas como um fantasma. A Bíblia fala que os discípulos ficaram apavorados, gritaram atonitamente, a Bíblia diz. Imagina a cena, ou eles pensavam assim: ou eu morro afogado, ou o fantasma me pega. Apavorados, eles ficaram tremendamente desesperados. No meio da tempestade, uma luz branca vem caminhando sobre as águas, sobre as ondas, abrindo. Eu acho que as ondas, assim a Bíblia não fala, mas eu acho que a onda não batia no Senhor Jesus, eu acho que ela desviava, aquela luz branca vindo, os discípulos ficaram apavorados. O Senhor Jesus pega então e grita assim: calma, sou eu. Ele diz: não tenham medo, sou eu. Acalma, sou eu. A primeira coisa que Deus faz na tua vida no meio da tempestade é te trazer paz, calma. Ele acalma o teu coração. Primeira coisa que ele faz. Ele não te tira a tempestade, ele coloca paz dentro do teu coração. Ele te acalma no meio da tribulação. Olha que lindo. Jesus fala bem assim: acalma, sou eu, sou eu. Aí Pedro, ousado, cheio de fé, ele diz: se é mesmo o Senhor, mande que eu vou ter contigo sobre as águas. Pedro disse: se é você, Senhor Jesus, que eu caminhe sobre as águas igual você está caminhando. Olha só que lindo, né? Aí aconteceu que então Jesus falou para Pedro: vem, caminhe sobre as águas, venha. Então Pedro colocou o primeiro pé sobre as águas, parecia um vidro, colocou o segundo pé sobre as águas e de repente Pedro estava caminhando sobre as águas no contemplar Cristo. Olha que lindo, ele estava olhando para Cristo, não para o problema, ele estava contemplando a Cristo, ele se tornou tal qual ele é. Olha só que lindo, Pedro estava igual a Jesus. Veio as ondas, veio o vento e Pedro estava andando sobre as águas, nos olhos fixos em Jesus. Quando você olha para Cristo, quando você contempla Cristo, quando você olha para a glória de Deus, não olha para os seus problemas, você se torna tal qual Ele é. Ou você é transformado de glória em glória à imagem do Senhor. Olha que lindo. Pedro estava contemplando Cristo e ele estava andando sobre as águas. Quer andar sobre as águas dos problemas? Quer vencer os problemas? Quer vencer as ondas do vento da sua vida? Contemple Cristo, contemple. O que é contemplar Cristo? É olhar para Ele, olhar para a glória dEle, saber as maravilhas que Deus faz, saber o tamanho do poder de Deus, o tamanho do amor de Deus. Lembra que Jesus tinha acabado de mandar os discípulos para a tempestade, foi Deus que mandou eles,
mas Jesus disse que ele estava intercedendo por eles. Jesus sempre vai estar intercedendo por você. E ele não consegue provar o amor dele se na tua vida não houver problema, querida. Mas no meio do problema, Jesus fala: sou eu, tenha calma, sou eu, tenha calma. Não te apavore, tenha calma. O anjo aparece para Maria e fala: sou eu, não tenha calma. Jesus aparece para Paulo e fala: sou eu, não tenha calma, por que me persegue? Deus aparece para Moisés e fala: sou eu, não temais. Em todos os lugares que Deus aparece, ele fala: sou eu, não temas, não temas. Jesus aparece depois de ressuscitar e fala: paz seja convosco. A paz que excede todo entendimento. Deus, na primeira coisa que faz no meio da tempestade, é acalmar o seu coração, acalmar o seu coração, acalmar sua alma. Depois, olha o que aconteceu, olha que lindo. Pedro estava olhando para Cristo, estava contemplando o Senhor, estava andando sobre as águas tal qual ele é, estava andando no sobrenatural, mas de repente veio um pensamento de pescador ou de uma pessoa natural. Como pode um pescador andar sobre as águas? Eu sou pescador há 30 anos e nunca vi isso. Pedro tirou os olhos do Senhor Jesus, começou a olhar para os ventos fortes que sopravam no seu ouvido, para as ondas grandes que batiam, as águas que espalhavam. De repente, Pedro, então, tira os olhos do mestre e de repente ele começa a afundar, começa a afundar, começa a afundar. E ele grita por socorro e o Senhor Jesus... O que Pedro fez foi tirar os olhos do Senhor Jesus. Pedro tirou os olhos de Cristo e começou a olhar para as coisas naturais. Não olhe para as coisas naturais, olhe para Cristo, veja já a solução do problema, veja a solução do que Deus vai fazer. Lembrando, como é que Deus vai demonstrar grande milagre se não houver necessidade de milagre? Como é que Deus vai curar uma pessoa se não houver uma doença? Não estou dizendo que Deus vai fazer algo ruim ou vai deixar acontecer algo ruim. Você vai provar do amor de Deus. Tudo que você passou, tudo que você está passando, essa dificuldade, esse problema ou situações, é para provar o tamanho do amor de Deus. Então Pedro, ele parou de olhar para Cristo e ele começou a afundar, afundar. E mesmo assim, o Senhor Jesus foi lá e o resgatou, deu a mão para ele e o puxou das águas e o levantou. Hoje, a mensagem de hoje, o poder transformador é de contemplar. Vamos repetir 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a Cristo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem. Sabia que no Antigo Testamento, quando Moisés subia no Monte Sinai, ele falava com Deus. Quando ele voltava, o rosto dele brilhava tanto quanto o sol, que as pessoas não conseguiam olhar no rosto dele. Quando o Senhor Jesus foi no Monte da Transfiguração, a mesma coisa aconteceu. Só que lá na lei, lá com Moisés, aquela glória foi acabando, aquela luz foi acabando, a ponto de Moisés ter que colocar um véu na cara para ninguém ver. Por isso que diz aqui, todos nós com o rosto desvendado, em 2 Coríntios, sem o véu, desvendado, somos contemplados a imagem do seu Filho. Quando você fica contemplando a Deus, você é cheio de luz, é cheio de poder, cheio de espírito, cheio de paz, cheio de amor. Então contemple agora, sem o véu, agora você vai se transformar a imagem do próprio Cristo. Quando o problema aparecer na sua vida, quando o inimigo ver, ele vai olhar para você, ele vai ver Cristo. Quando o problema chegar, ele vai ver Deus na sua vida. E você vai conseguir vencer só contemplando. Aqui, Paulo dá um exemplo, contemplando que antigamente existia, as pessoas não tinham espelho, elas se olhavam pelo bronze. Bronze era o que mostrava o reflexo. E na época de Jesus, da Bíblia, o bronze, se você ficava olhando muito para ele, ele ficava gravado a sua imagem no bronze. Olha que lindo, aparecia você, ficava se refletindo até o bronze transformar em você. Isso é bíblico, pesquisa, existe. E aconteceu exatamente isso com você. Se você contemplar Cristo, você vai se tornar tal qual ele é. Lá em João diz que se nós
contemplarmos a Cristo, nós vamos parecer igual a Ele, tal qual Ele é. Isso é uma notícia extraordinária hoje que eu estou te dando. Você pode ser o próprio Cristo na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na fila da padaria, na fila do banco, em qualquer lugar, né? Você contempla Cristo, se transforma igual a Ele. E Jesus disse, obras maiores que a minha você fará. Faça obras maiores. Não vamos dizer maiores, vamos dizer, se fosse igual a do Senhor, é maravilhoso demais. Essa é a mensagem de hoje, meus queridos. Contemple a Cristo e seja transformado. Olhe para Ele e ande sobre as águas. Deus ama demais o discípulo e mesmo assim Deus manda ele para a tempestade. Só tem um relacionamento extraordinário com Deus aqueles que são mais perto, mais achegados. E no final de tudo isso, Jesus entra no barco, acalma a tempestade e a Bíblia fala bem assim: agora os discípulos creram, porque antes do milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Olha só, eles viram os milagres dos pães, mas ainda não puderam crer. Mas agora, quando Jesus acalma a tempestade, Pedro anda sobre as águas, a Bíblia diz que agora eles creram e davam glória a Deus. Porque eles creram, antes eles creram. Às vezes, né, todas as tempestades é para mostrar o tamanho do amor de Deus, para que você creia, desfrute. Lembre-se, descanse no Senhor e olhe para Cristo. Essa é a mensagem de hoje. Amém, meus queridos? Até amanhã. Deus abençoe seu dia, sua semana e